Seção 2 do Supremo Tribunal Federal. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 75 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar ordinariamente. Alínea A. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Alínea B. Nas infrações penais comuns, o Presidente da República e o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Alínea C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. A linha D, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandato de segurança e o habeas data, contra atos do Presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha E, o litígio entre o Estado estrangeiro, o organismo internacional e a União, o Estado e o Distrito Federal ou o território. A linha F. As causas e conflitos entre União e os Estados e a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. A linha G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. A linha I. Habeas corpus, quando o coator for o Tribunal Superior, ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição, em uma única instância. A linha J. A revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. A linha L. A reclamação para preservação de sua competência e a garantia de autoridade de suas decisões. A linha M. A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação das atribuições para a prática de atos processuais. A linha N. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. A linha O. Os conflitos de competência entre o Tribunal Superior de Justiça e quaisquer tribunais entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. A linha P. O pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. A linha Q. O mandato de injunção, quando a elaboração da norma reguladora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso 2º. Julgar em recurso ordinário, a linha A, habeas corpus, ou mandato de segurança, ou habeas datas e o mandato de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. A linha B, o crime político. Inciso 3º. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar disposto dessa Constituição. A linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. A linha C, julgar válida a lei ou ato do governo local, contestado em face desta Constituição. A linha D,
julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Parágrafo 1º. Arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Parágrafo 2º. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Artigo 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 1º, o Presidente da República. Inciso 2º, a mesa do Senado Federal. Inciso 3º, a mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 4º, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Inciso 5, o Governador do Estado ou do Distrito Federal. Inciso 6, o Procurador-Geral da República. Inciso 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 8, partido político com representação no Congresso Nacional. Inciso 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Parágrafo 3º. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará previamente o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Artigo 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3º. Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ao que indevidamente aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, julgando procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandatos de 2 anos, admitida uma recondução.
sendo, inciso 1, presidente do Supremo Tribunal Federal. Inciso 2, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal. Inciso 3, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal. Inciso 4, um desembargador do Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 5, um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Inciso 6, um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado por Superior Tribunal de Justiça. Inciso 7, um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 8, um juiz de Tribunal Regional de Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 9, um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 10, um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Inciso 11, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. Inciso 12, dois advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Inciso 13, dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Parágrafo 1º. O Conselho será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e pelas suas ausências e impedimentos pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas nesse artigo, caberá a escolha do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Inciso 1. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Inciso 2º. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legitimidade para atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo constituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Inciso 3º. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, que atuem por delegação do poder público ou oficializados sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção da disponibilidade ou aposentadoria com subsídios e proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Inciso 4. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Inciso 5. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há mais de um ano. Inciso 6. Elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Inciso 7. Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal, a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. Parágrafo 5º. O ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de ministro corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes. Inciso 1.
receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e aos serviços judiciários. Inciso 2º. Exercer funções executivas do Conselho de Inspeção e de Correição Geral. Inciso 3º. Requisitar e designar magistrados delegados, atribuições e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos estados, Distrito Federal e territórios. Junto ao Conselho oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7º. A União, inclusive no Distrito Federal e nos territórios, criará ouvidorias de justiça competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça.